receber no palco do Festival Papo de Música Dona Áurea Martins, uma das artistas mais importantes que a gente tem na história da música popular brasileira. Tudo rosa. Dona Áurea, eu quero dizer publicamente a emoção que eu estou sentindo de estar na sua frente. Gosto muito, há muito tempo, do trabalho que a senhora faz e é muito importante para a minha trajetória, para a minha caminhada como profissional do jornalismo. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu faço isso tudo para os jovens mesmo. Porque a gente tem que deixar um legado, né? E o legado da senhora é ouro. A gente vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória aqui no Festival Papo de Música. Eu queria começar da Áurea criança. A senhora vem de uma família de músicos. Sim. E aí eu queria que a senhora contasse para a gente quais são as suas lembranças mais antigas dos sons que habitavam a sua casa. O saxofone dos meus tios e clarinete. O banjo da minha avó eu não conhecia, né, que ela tocava. Numa família de músicos, dava para a senhora ter escolhido outra coisa para fazer na vida? A senhora tentou fugir? Eu tentei, eu fiz concurso para o Departamento de Educação e fui inspetora de alunos. Mas a música, ela impregnou no meu ser. Quando que a senhora se entendeu enquanto artista? Apesar de ser de uma família de artistas, de ter essas primeiras lembranças sonoras dos saxofones, dos instrumentos dos seus familiares, mas quando que a senhora se apropriou e disse, eu também sou artista? Foi quando eu comecei a fazer bailes e as pessoas iam para me ver. E eu sempre fui um pouco rouca. Eu dizia, como é que essas pessoas aceitam essa cantora preta retinta, que ela, né, Sim. pobre? Eu sou uma artista. Daí para cá, firmei pé e cheguei até hoje, com 83 anos. E toda cor se transformou. Queria que a senhora contasse como é que a senhora chegou na Rádio Nacional. Antes eu passei pela Rádio Marinque Veiga. Cheguei por um concurso de canto e eu fui também ao primeiro lugar. Cantava com a minha mãe também canto gregoriano. Santos Dominus Dei. E aí, da Mairink Veiga, conta para mim essa trajetória. Foi para a Rádio Nacional. Eu soube que o Paulo Gracindo fazia esse programa. Aí eu falei, vou me inscrever. Aí minha mãe me levou, sempre comigo. E ganhei em primeiro lugar. Era Mário Lago e Paulo Gracindo. Lembrando que Mário Lago, autor de Amélia, né? Sim. Amélia, que era mulher de verdade. Eu nunca estudei canto, eu treinei a voz cantando em baile. Eu disse, bom, cheguei até agora eu faço fono, porque senão... E o que a senhora aprendeu cantando em baile que a senhora traz para a vida? Tudo, uma faculdade. Aprendi tudo. Eu vi até uma mulher abortar. Em um dancing, eu cantei com orquestra. Vi show de Augustinho dos Santos, Ângela Maria, Calbi. Engraçado, eles me chamavam para cantar com eles, no show. Qual a importância, dona Áurea, da Maísa na sua carreira? Olha, Maísa era jurada da Grande Chance, me vestia, me calçava e brigou por minha causa, porque queriam tirar o meu primeiro lugar. Ela não deixou, ameaçou ir para a imprensa. Então, eu tenho uma gratidão. Foi a primeira madrinha que eu tive. E como é que, desde esta época, a senhora escolhe o seu repertório? A senhora escolhe as músicas que a senhora vai cantar? Engraçado, eu sempre tive esse lance de roteirista. Então, eu sempre ouvi muito samba, jazz,
samba canção, artistas como Jamelão, Zezé Gonzaga, Elisete Cardoso, que é minha madrinha, né? Sim. A senhora tem boas madrinhas, né? Poxa, eu tenho boas madrinhas. E hoje a senhora amadrinha uma galera também, né? Nossa, mãe, eu tenho quase 80 participações em discos. Acho que eu passei para você. Sim, quase 80 participações. Eu queria perguntar para a senhora sobre algumas injustiças desse mercado da música. Recentemente, a gente tem visto a dona Laíde Costa receber as reverências que ela sempre mereceu e que ela só está recebendo agora, tardiamente, com 87 anos. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa invisibilidade que o mercado escolhe dar para alguns artistas e não para outros. Preconceito racial, preconceito por idade, e eu tenho pena deles, porque o que eu dou é de graça. Se eles não querem prestar atenção, o problema não é meu. Então, eu fico com a consciência tranquila que eu fiz o máximo que eu pude para o Brasil e vou deixar, porque daqui a pouco eu não estou mais aí. Vai demorar ainda uns 20 anos, né? Eu acho que vai, porque o caminho eu vou a pé do Catete até Copacabana. Então... Nossa, está melhor do que eu. Ô, dona Áurea, a senhora precisou fazer muitas concessões ao longo da vida? Tive. Não foram muitas. Eu sou teimosa. Eu fiquei na Som Livre muito tempo. Aí gravei bastante samba. Eu gosto de samba. Mas eu falei, por que é que uma cantora negra tem que cantar só samba? Não. Aí fui cantar samba canção e fui ouvir jazz. Fui ouvir Chet Baker, Sarah Vaughan, Carmen McRae, ela e Billie Holiday, e muitas outras. Eu dei uma discoteca imensa. Riscou a noite e desapareceu. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouquinho dos bastidores desse disco Até Sangrar. Quando ele foi lançado, esse disco, ele voltou todos os holofotes do mercado para a senhora. A senhora, naquele momento, teve aquela atenção que deveria ter tido ao longo de toda a sua carreira. Conta para a gente os bastidores desse disco, desse trabalho. Primeiro foi eu achar um homem chamado Hermínio Belo de Carvalho, que botou fé em mim. E tive a ajuda da Biscoito Fino e da Olivia Raime, que eu sou grata. E ela deu força para que eu gravasse esse disco. E as participações são muito importantes. Você vê, tem Donato, João de Aquino, Emílio Santiago, Alcione, o próprio Francis Haime. O próprio Francis Haime, que eu gravei em Embarcação, né? E ele adora. E ele chegou, quando ele ouviu o disco, ele falou, eu quero participar. Aí eu gravei Embarcação. Eu pensei que fosse meu, o calor do corpo teu, que incendeia meu corpo há meses. O que a senhora acha que Até Sangrar tem que despertou tanta comoção? Os críticos de música colocaram esse disco num pedestal, o público abraçou esse disco. O que você acha que é o grande diferencial desse trabalho? Foi o bom gosto da escolha do repertório, dos músicos, e uma coisa assim que eu acho que as pessoas já estavam me devendo. E o disco foi à altura da minha necessidade de mostrar o que eu fazia antes que eu partisse. E eu ganhei o prêmio da música como melhor cantora de MPB. A importância disso, né? Depois desse disco, quase 20 anos já se passaram. E aí a senhora faz um outro grande disco, recém-lançado, é o disco mais recente, 2022, chamado Senhora das Folhas. Isso mostra o que uma cantora, ela tem vários mundos dentro dela. Como é que eu posso fazer um disco com piano, baixo, bateria, e depois faço um disco
para minha ancestralidade, que eu estava devendo isso a eles. Agora, eu confesso a você que eu fiquei com medo de fazer. Por quê? Eu achava que eu não tinha capacidade. Até hoje a senhora acha que não pode fazer alguma coisa com essa carreira de Acho. excelência? Eu sou bem insegura. Eu sou cara de pau. É o segredo, né? É o segredo. Na manhã neon, brilha nos olhos da noite. A estrela do norte assobia em seu cavalo prata. Esse disco ainda vai me dar muitas alegrias. Eu senti a força dos meus avós, de toda essa pretitude que eu tenho. Porque na minha família tem gente muito branca e gente muito preta. Eu herdei esse lado de África forte, só que eu devia a eles. E veio a calhar. Caiu como uma luva. Não que os outros não tenham isso, mas eu estava devendo isso aos meus ancestrais. E aí eles ajudam, né? E eu sou messiânica, né? Eu acho que eu mexo muito com meus antepassados, me estrangurei. Eu penso neles. E eles me deram esse presente. Como é que a senhora se utiliza da espiritualidade transitando e tangenciando a sua carreira? Eu não entro num palco sem fazer o sinal da cruz, respirar e invocar o Divino Espírito Santo. E, junto com eles, o povo do Oriente e os pretos velhos. Bem ecumênica, né? Todos nós somos ecumênicos. Sim. É que a gente não sabe. É verdade. Eu tenho pena quando as pessoas ficam brigando por causa de religiosidade. Ela está no universo. É só você captar. E, dona Áurea, tem uma frase nesse disco que eu queria que a senhora dissertasse sobre. O dinheiro é o veneno da alma. Ele é muito necessário. Mas o que acontece? Ele causa guerras. Olha agora. A ambição, a maldade. E o desmatamento. Quer dizer, o homem pensa assim, o homem é burro. Eu ganho dinheiro cortando árvores e depois não tem ar para respirar. Poxa, o ser humano é muito esquisito, como diz Clara Ferro. Que coisa horrível. Pior é que leva a gente junto, esses pulhas. É isso, leva a gente junto. Sabe? E estão lá ainda cortando árvores. Eu me revolto muito contra isso. Não tenho nada contra ninguém, mas isso é o pulmão do mundo. Como é que vai ser? Como é que a gente vai respirar? E foi assim que nós desaparecemos. Feito fome, feito sede, feito noite e feito morte. Como é para a senhora, hoje, no alto dos seus 80 e alguns anos, saber que a senhora é referência? Porque eu colhi daqueles que eram referência para mim e trouxe para elas. Não guardei só para mim. Dividiu, né? Tem que dividir. Eu falo muito nas pessoas no Facebook. Eu acho que é obrigação do artista falar no outro. Ah, mas fulano, os artistas que estão aqui tinham que ter um pouco mais de cuidado e falar nos que estão começando. Eu faço isso. Eles não falam nem em mim. Esse disco, Senhora das Folhas, se eu pensar aqui, não teve ninguém, foi um disco indicado a um Grammy, não teve nenhum deles para dizer, poxa, que disco bonito. Quem é Áurea Martins? Eles sabem, mas não falam. Por favor, vocês se atentem mais para quem está começando, porque isso não está bonito. Sabe? É verdade. Ter generosidade, né? Saber compartilhar. É uma muito coisa chamada importante. generosidade. Não adianta você ficar rindo até aqui
e eu estou ali dentro, ele passa e vira as costas. Agora eu vou te dar um exemplo de pessoa que eu já tive contato. Caetano Veloso. Eu até fiquei assim, ele falou, eu quero tirar um retrato com a Áurea. Eu falei, comigo? Eu estou tão acostumada a ser invisibilizada por determinados superstar que eu não acreditei. Eu não estou falando isso que é para eles prestarem atenção em mim, não. Presta atenção na juventude que está chegando. Tem um Vidal Assis, Moisés Marques. O Chico Buarque é um que me apadrinhou. Chico, eu adoro. Ele gravou comigo no meu DVD. Sim. Eu hoje disse uma frase que não importa o que as outras pessoas são para mim. O importante é o que eu sou para as pessoas. O problema é deles. O mundo está aí apodrecendo e poderia ser muito melhor se houvesse mais generosidade, mais união. Não tem que haver apartheid na música. Ô, dona Áurea, como é que a senhora vê hoje? Nós estamos num momento muito oportuno de pautas identitárias, num momento muito oportuno de ver pessoas negras ocupando lugares que deveriam ter sido ocupados por nós há muito tempo. Como é que a senhora vê esse momento? Olha, falta muito, mas eu estou vendo um momento de construção. Quando você vê um protagonista negro numa novela, eu não sou noveleira, mas quando tem um negro na novela, eu vejo, prestigio, falo. Né? Eu adorei Vai na Fé. Por quê? Os protagonistas eram negros. Eu fiz, ufa, até que enfim. Você está vendo? Isso é uma reparação de anos. E ainda tem gente que fala, diz que é mimimi. Mimimi é o cá. Não, não é não. Uma que falou isso para mim, nunca mais eu voltei na casa dela. Por quê? Eu toquei a campainha e o porteiro mandou ir pela elevador de serviço. Eu falei, o senhor não levanta esse dedo para mim, que eu tenho um gênio. Eu bato na sua mão, tá? Assim mesmo. Ele saiu para lá de fora, eu falei, vai querer brigar? Aí ele ligou para a pessoa. A pessoa desceu e eu falei, olha, esse cara está com preconceito. Aí chegou lá em cima, ela chamou a atenção dele. Eu falei, olha aqui, você tem que lamber meus pés se você souber da minha história. Toma vergonha na cara, tá? Que eu não ligo não, pode apontar a arma porque eu vou falar. Aí eu subi, ela falou assim, poxa, mas vocês... Eu disse, vocês? Vocês o quê? O almoço estava na mesa para mim almoçar. Eu passei a mão na minha bolsa e esse vocês me afastou dessa pessoa. Nunca mais pisei lá. Encontro, vai nos meus shows, mas não quero proximidade. Vocês pretos, né? Vocês gays. É o subentendido, né? O texto é o subtexto. Vocês trans. Toda minoria, eles... Minoria que é uma maioria, né? Uma minoria política, Claro que mas é. é uma maioria demográfica. E principalmente miscigenação. A raça. O Brasil é um... Eu vou perguntar aqui. O Brasil é um país de arianos, é? Pois É. Fica a pergunta no ar. Tem um colégio perto da minha casa, eu moro ali no Catete. Sim. E uma menina africana veio para o Brasil, ela é linda e muito inteligente. E veio para cá com os pais para estudar. Chegou aqui, a primeira coisa que esse colégio fez é um colégio ali nas Laranjeiras. Os alunos, essas criazinhas de racista, começaram a... são vermes. Começaram a... Bullying, criar bullying com ela. Por causa das tranças. Preconceito, xenofobia. Ela é preta retinta, é mais preta que eu. Linda.
Ela teve que sair do colégio. Você sabe que eu passo ali, eu passo para o outro lado da calçada. Eu tenho um ódio daquele colégio. Essa gente é que faz a guerra. Sente bater outra vez a esperança do sol nascer para todos na alvorada. O que a senhora hoje, com quase 9 décadas de vida, diria para aquela Áurea pequenininha que fez xixi na calça de nervoso quando se apresentou pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes que a senhora se apresentou em público? Eu tinha 10 anos. Vocês mijem nas calças, mas não desafinem. Eu vou falar um texto aqui que eu trouxe. Um texto musical. Não sei se eu vou ter voz. Hoje trago em meu corpo as marcas no meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas. Trazem a lua, a rua, as minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias por você. Hoje, homens sem medo aportam no futuro. Eu tenho medo e corre te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Hoje, homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência, que é o que me resta vivo em minha sorte. A sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. Sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. Viva Taiguara! Esse é um texto, um dos melhores textos que eu já ouvi, super atual. E ele, antes de morrer, ele falou comigo, e agora tem gente homenageando. Taiguara não pode ser esquecido, ele é atual. E esse texto eu canto desde que eu tenho 20 anos, desde que eu comecei, que essa música tem muitos anos. Eu cantava ela em bailes, mas não tinha esse sentimento que eu tenho agora de estar vendo. Que eu peço muito a Deus que essa guerra acabe, porque eu estou de saco cheio, eu digo saco cheio, de ver matar crianças inocentes. Parem com essa ganância, pelo amor de Deus. Vamos nos unir para a paz. A palavra é paz. Paz. Obrigada, tá, você. Dona Áurea, eu não sei nem o que te dizer. Muito obrigada.